Olá, querido colega, estamos aqui no Rio de Janeiro, na clínica fantástica, linda, do professor Carlos Marassi, e hoje a gente vai bater um papo sobre ortodontia digital. Lógico, um tema amplo. Ortodontia digital parece ser simples, né? Mas nada mais é do que toda a ortodontia inserida no contexto digital. Marassi, obrigado por receber a gente aqui nessa sua clínica linda. Prazer, mano. Prazer é todo nosso. Eu queria apresentar um pouquinho para os colegas. Você está se destacando muito, se destacou em 2018, ensinando para os colegas, compartilhando sua experiência com a ortodontia digital. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você está aprontando aí na ortodontia digital e como você vê a ortodontia digital hoje em dia. Tá bem, Mário. Eu entrei na área de ortodontia digital, na verdade, por uma necessidade de espaço, por incrível que pareça. Eu tinha uma outra clínica, que não era essa, minha antiga, que eu tinha uma sala em frente só para guardar modelos. E eu pagava aluguel de uma sala só para guardar modelos e pasta dos pacientes. E aí, num determinado momento, eu falei, não é possível isso, não tem que mudar essa realidade. E aí nós passamos a ter na nossa clínica um scanner, e com esse scanner nós fomos digitalizando todos os nossos arquivos, né, de modelos e digitalizamos mais de 1000 caixas de modelos que nós tínhamos lá de pacientes já tratados e fizemos também a digitalização das pastas. E com isso passei a ter meu arquivo digital, que foi o primeiro passo. Eu ficava preocupado com a questão da validade legal desses modelos digitalizados e pastas digitalizadas e fui aprender um pouco mais sobre certificação digital. E percebi que era fácil, eu podia usar, né, recursos que eu já tinha na minha própria clínica e certifiquei, né, esses documentos, né, através desse cartão de certificação digital. E uma vez que eu tinha já o scanner na mão, começamos a migrar para as outras áreas, né? Como você falou, a ortodontia digital é um mundo, é como se fosse a nossa especialidade, só que sob um novo olhar, né, num novo fluxo de trabalho. Então a gente precisou se adaptar e ao longo desses últimos 4 anos eu fui modificando a minha rotina de trabalho de uma ortodontia tradicional para ortodontia digital. E fomos esbarrando em várias pedras no caminho, né? Porque eu ia fazer o Bolton e não tinha mais o modelo para medir com o parquímetro digital. Como é que mede Bolton, né, no modelo digital? Aí aprendi a fazer isso. Vamos fazer um aparelho, né? Como é que eu vou fazer o IREX? A gente tem aqui os modelinhos, né, Mário? Como é que eu vou fazer o IREX no modelo digital? Aí eu descobri alguns laboratórios que trabalhavam com STL, com modelos digitais, e a gente passou a mandar para o laboratório imprime o modelo lá no laboratório e confecciona os modelos. Eu passei a conseguir, então, poder trabalhar com os modelos digitais. Só para o colega entender um pouquinho melhor, que a gente já está, eu até comento muito isso com o Marassi, que o Marassi está tão avançado na ortodontia digital que a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho para explicar. Tipo, esse modelo aqui, parece básico estar falando isso, mas a gente tem colegas que assistem, viu, Marassi, sem dúvida, que do nível avançado na ortodontia, mas também aquele colega que ainda está no gesso e tudo. Então, esse modelo aqui, ele foi impresso numa impressora 3D, pelo que eu estou vendo aqui, pela minha experiência, que é pouca, mas eu já sei que foi resina. Então, assim, até isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, que muita gente está confusa pela extensão, pela amplitude da ortodontia digital. Sim. Que ela é tão extensa, porque ela é a própria ortodontia, né? A gente tem impressoras, desculpa até lhe interromper, mas é porque aqui o colega fala, não, foi o Hirax que imprimiu, mas o modelinho ele é de plástico, né, vamos dizer assim, foi impresso numa impressora 3D. Sim. Então, o colega ele precisa muito aprender com os bons professores, como você, por exemplo, a ortodontia digital. Agora, você não acha que está um pouco confuso esse ortodontia digital? Porque até está se confundindo ortodontia digital com alinhadores e a gente precisa fazer capítulos para que os colegas entendam que, por exemplo, isso daqui é ortodontia digital, né? Para facilitar o aprendizado e a inserção desses colegas nesse mundo digital? Sim, sem dúvida, Mário. A gente está tentando fazer isso, né, através dos... Nós estamos escrevendo agora um capítulo de livro, já publicamos algumas coisas e estamos tentando publicar
esses assuntos mais segmentados, porque realmente dá uma confusão mental quando você entra, né, nesse tópico, porque parece que você tem que aprender a ortodontia digital toda de uma vez, e não é bem assim, né? Como você bem comentou, às vezes quando se fala de ortodontia digital, as pessoas confundem com tratamentos com alinhadores, né? A gente tem aqui um alinhador que foi produzido, né, in-house, isso é ortodontia digital, né? Ou seja, você pegar um modelo digital, fazer o setup no computador, imprimir os subsetups, né, que são os modelos intermediários na sua própria impressora, uma impressora terceirizada, e fazer os seus próprios alinhadores, isso é ortodontia digital. Se eu vou usar uma empresa, né, porque hoje em dia nós temos várias empresas que produzem alinhadores terceirizados, com full service. Vou usar o serviço de uma empresa, mas eu vou fazer a conferência do setup digital no computador, isso é ortodontia digital. Então você tem toda a razão, acho que a gente tem que entender a ortodontia digital como uma mudança no fluxo de trabalho dentro do que a gente já faz no dia a dia. E dentro desse mundo novo, né, que é a ortodontia virtual, aí sim a gente tem vários capítulos, sem dúvida. Isso aqui é um capítulo, né? São modelos impressos em laboratório para a gente fazer os aparelhos digitais. Esse, por exemplo, é um aparelho que foi feito em cima de um modelo com mini implante. Então, o IREX com mini implante, que antes como é que a gente fazia isso, né? Você tinha que fazer a moldagem, transferir o mini implante. Agora não, você escaneia o paciente com os mini implantes. E muita gente pode pensar assim, poxa, então tem que ser milionário agora para fazer ortodontia digital, que é uma confusão que as pessoas têm. Fala, poxa, tem que ter muito dinheiro para entrar na ortodontia digital. Mas não, na verdade você pode fazer os mini implantes no seu consultório como você já fazia, encaminha o paciente para o centro de radiologia, ele escaneia a boca lá, você manda esse escaneamento para o centro de radiologia e recebe no seu consultório já o aparelho pronto. Na verdade, você encaminha do centro de radiologia para o laboratório. Já direto para o laboratório. E o laboratório encaminha. Já encaminha o aparelho para você. Então, isso é um capítulo, né? O outro capítulo é esse, alinhadores, né? Ou você pode também, a depender do que você tem no seu consultório, você também pode imprimir o seu modelinho. Sim, se você tiver uma impressora. E não precisa ser uma impressora super cara, né? Você pode imprimir com uma impressora de filamento de boa qualidade, que tem várias qualidades, a gente sabe, ou com uma impressora de resina e você confecciona seu próprio aparelho. Então isso é um capítulo, né? São os aparelhos auxiliares, vamos chamar assim. Outro capítulo são os alinhadores. Os alinhadores você tem vários níveis de trabalho com a ortodontia digital. Como a gente falou, desde as empresas até o que você faz no seu próprio consultório. Isso é um outro capítulo, né? E a gente tem, que você está aí na mão, né, que são as colagens indiretas digitais, que é um método que nós desenvolvemos, né, publicamos, inclusive agora recentemente, esse método descrito, onde a gente tem, né, a colagem indireta feita com resina flexível. Deixa eu tentar mostrar aqui para o pessoal que está em casa. Samuca, será que dá para você tocar aqui direitinho? Você podia comentar, Maras, para o colega entender direitinho. Aí esse processo começa com o escaneamento obtido através do centro de radiologia. E, inclusive também é um capítulo, né? Também. A moldagem, não, mas o escaneamento. O escaneamento em si já é cheio de informações, né? A gente pode escolher o scanner que vai fazer o escaneamento, mas eu acho que a maioria dos colegas vai começar na ortodigital mudando o X do pedido, sabe, Mário? Ao invés de marcar modelo de gesso, ele pode marcar modelo digital, né? Ou seja, ele já recebe do centro de radiologia o modelo prototipado impresso, se ele quiser ter o modelo impresso para se adaptar, ou ele recebe só o modelo virtual no computador, né? Por e-mail, por exemplo. E aí, a partir daí, ele pode encaminhar esse modelo digital para um serviço, né? Ele não precisa ter o custo de ter uma impressora, ele não precisa ter o scanner, mas ele já pode fazer isso na semana que vem, ou no dia seguinte, ao que ele aprende, né, essa tecnologia, esse fluxo de trabalho. Então, o colega pode pedir o escaneamento do centro de radiologia, manda para um serviço de impressão, um laboratório de impressão, e recebe o modelinho. E aí ele transfere essa moldeira, né, que pode ser feita de acetato, ou pode ser feita com essa resina transparente flexível, e ele transfere então o aparelho de uma vez só para a boca. Então, como a gente está falando de capítulos, né, Maria? Esse é um outro capítulo da ortodontia digital, que é a colagem direta virtual. Aí depois do escaneamento, que é um capítulo, a gente... Então aqui de modelos e impressões seria a parte física, assim, depois do escaneamento. Certo. A gente teria os softwares, né? Que a gente também tem uma série que a gente até separou aqui um pouquinho. Sem dúvida, né? Assim, quando você pede o modelo digital do centro de radiologia, você recebe
alguma coisa como o que nós estamos vendo aqui. A gente separou um pouquinho para os colegas só para ilustrar, né, Mara? Não precisa ficar só para... Não, tudo bem, só para ver como é que é a história do modelo digital, né? E aí você tem um processo, né, a ser seguido quando você recebe esse modelo, que é criar uma base virtual, fazer uma segmentação dos dentes, e aí a partir daqui você pode fazer análise de modelos, você pode fazer uma série de medidas e pode também fazer uma série de serviços, né, digitais dentro do software. Você pode construir os alinhadores, você pode construir aqui as guias de colagem direta digital, você pode utilizar isso para um tratamento multidisciplinar. Então aqui, por exemplo, na nossa clínica, que a gente tem outros colegas que trabalham com a gente, eles utilizam esses softwares para fazer os mockups, para fazer os DSDs e a partir daí imprimem os seus mockups e fazem os testes com o paciente na clínica, enfim. A partir do modelo digital, aí você tem um mundo de possibilidades, né? E é isso que a gente tem tentado organizar, né, esse pensamento e até fizemos um curso, né, em Office sobre isso, para explicar para os colegas, né, e se aprofundar. Esse curso é feito aqui, né, na Marace Treinamentos. Nós temos feito aqui, né, na própria clínica, né, que é a Marace Ortodontia. Temos 2 tipos de cursos, um que é feito aqui de imersão na própria Marace Ortodontia, que é a nossa clínica, onde nós estamos. Você fazendo. A gente segue todo o fluxo. Ele chega, né, a gente atende um paciente ao vivo, mostra como é que faz o escaneamento ao vivo, fazemos a parte de análise de modelo juntos. O próprio colega com o seu computador vai reproduzindo os passos que nós estamos fazendo e depois imprimimos a moldeira e instalamos o aparelho no paciente. Então é um curso onde ele vê desde a chegada do paciente até a instalação do aparelho, né? Um aparelho fixo com colagem direta digital e um alinhador que foi produzido aqui na nossa própria impressora. Então temos esse tipo de curso que é de imersão, onde ele acompanha todo o processo. E temos na Marace Treinamentos cursos que são hands-ons com computador. E aí a gente faz toda a demonstração, mas não na clínica, para grupos maiores. Então temos esses 2 modelos de curso. Um mais intimista, né, para um número menor de pessoas aqui na clínica, e um curso mais abrangente que aceita um número maior de pessoas na própria Marace Treinamentos. E aí ele tem a oportunidade de ver todo esse fluxo. Todo esse fluxo, né, começando desde do principal, começa tudo com o modelo, né, Mário? Assim, a história toda começa com a obtenção de um modelo digital. E aí depois segue o fluxo, né? Preparo do modelo, análise do modelo, como é que grava esse modelo, né, Mário? Porque quando você passa a ter modelos digitais, antes a gente tinha que ter o cuidado de não quebrar o dente, né? Dá uma pena quando quebrava o dente ali, né? Agora a gente tem outro tipo de cuidado, que é onde vai guardar esse modelo, como é que armazena isso online para você acessar da sua casa, de outro país, né? A ortodontia digital nos dá uma certa liberdade. Você pode estar em outra cidade, em outro país e pode estar tratando seus pacientes à distância, né? Que é uma questão muito interessante que se abriu quando sua documentação não está física no seu consultório. A minha pasta não está ali naquele armário mais. Você quer que eu diga uma coisa bacana, que eu gosto muito? Você sabe também que eu sou um entusiasta do ortodontia digital. As contenções com pequenas recidivas, por causa do modelo virtual feito no último momento ali, quando a gente retira o aparelho. Sim, verdade. Então, por exemplo, aqueles pequenos diastemas que abrem um pouquinho depois que o paciente volta com uns 2, 3 anos. Abriu um pouquinho, isso não tem problema, só vai lá. Você nem precisa estar lá. Você foi agora para Nova Zelândia. Sim, uma pessoa da sua equipe, um dentista da equipe, pode instalar para você. Olha, você abre lá mesmo, confere que estava fechadinho. Abriu um pouquinho só? Então beleza, então vai lá. Manda imprimir de lá. A pessoa coloca, serve até como aquele último estágio do tratamento como alinhador. Sim. Então assim, parece que depois que a gente entra no mundo digital, a gente percebe mesmo aquela, quando eu digo no mundo digital, em todos esses ramos, né? Sim. Que é bem ramificado, como a gente sabe, né? Sim. Aí a gente vê a quantidade de possibilidade que a gente mesmo vai desenvolvendo à medida que os pacientes vão demandando, né? Verdade, eu adoro isso, depois que tira e tem um pouquinho de recidiva. Eles também adoram, né? E chega no consultório, às vezes a gente fala, vai ter que retratar um pouquinho, mais 3 ou 4 meses de aparelho. Não! E agora ficou muito mais fácil, né, Mário? Pois é. Não, sem dúvida, teve uma série de mudanças, né? Assim, agora, você comentando, lembrei de uma mudança importante, porque antes, no aparelho fixo, por exemplo, eu tirava o aparelho,
E aí moldava, né, com ginato, instalava, pedia para o paciente esperar na sala de espera, instalava um acetato para ele no arco superior e inferior, aí encaminhava para o centro, para o laboratório fazer os aparelhos de contenção definitivos, ele voltava na semana seguinte e a gente instalava, por exemplo, o Hawley superior e inferior, por exemplo. E agora não, agora na consulta de finalização eu escaneio o paciente. Com os brackets. Com os brackets. E aí escaneamos. Aí eu já uso esse escaneamento, Mário, para uma análise oclusal. Olha que bacana, né? Então eu já olho eu já avalio os pontos de contato, vejo por dentro, que é difícil a gente ver, né? Clinicamente você não consegue, a não sei que você molde. Eu já olho no computador, já vejo por dentro se a intercuspidação tá boa, se não tá. Se tiver tudo bem, eu falo assim, tá ótimo, meu amigo, pode voltar daqui a 2 dias, por exemplo, ou semana que vem, tá tudo bem, volta semana que vem para a gente instalar as contenções. Com esse escaneamento que eu fiz para avaliação, eu já posso remover os brackets usando, né, softwares, você remove o bracket e já pode usar esse modelo virtual para fazer a contenção 3A3, você imprime numa impressora, né, simples ou média ou avançada, como né, o seu negócio permitir, ou sua preferência pessoal. Quando o paciente volta, você já tem a contenção 3A3 pronta e já tem o Hawley pronto, ou uma placa de acetato que você fez no seu próprio consultório pronto, para servir de contenção para o superior. Então o paciente remove o aparelho e já instala os aparelhos de contenção na mesma consulta. Então olha só, ele evitou uma outra moldagem, evitou uma outra consulta de conferência, às vezes a gente sabe que o paciente falta ou some depois que tira o aparelho, né? E demora para vir para colocar o aparelho de contenção. Essas preocupações todas você já não tem. Essa consulta mudou muito, né? Esse fluxo de trabalho mudou muito. É bem interessante. Pois é. Bom, então vocês viram aí mais ou menos, né? Isso aqui é só uma entrevista, um bate-papo, a gente quer levar para casa mesmo esse clima de bater o papo com o professor e tal. E eu, assim, me sinto privilegiado, né, de estar aqui, de poder estar conversando com o professor Marassi. Se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre a ortodontia digital, com essa fera, que eu chamo de fera da ortodontia digital, que é o professor Marassi, entra lá em Marassi Treinamentos. marassi-treinamentos.com.br, que ele está ofertando aí esse curso, pegar na mão, né? Você sai daqui, você começa e vai aprender todo o fluxo, vai sair daqui fazendo até seus próprios alinhadores. Também, já vou logo adiantando que a gente está lançando o curso de pelo menos da parte de um dos capítulos, que é o curso de colagem direta digital online, aí no Inset, tá? E para você que quer aproveitar também e conhecer um pouquinho lá das inovações, a gente tem o nosso programa anual, que é o Master in Digital Orthodontics, lá em Dallas. E você pode ir lá conferir, o Marassi também é um professor convidado e sempre está por lá. A gente vendo o que tem de mais novo, mais moderno, a gente está sempre lançando as novidades aí no Inset, tá bom? Marassi, obrigado, viu? Obrigado a você, Mário, pela visita aqui na clínica, foi ótimo recebê-los, né? Eu gosto muito do seu trabalho, do trabalho da Inset, acho que vocês estão revolucionando mesmo, né, o ensino à distância dentro da nossa especialidade. E nada melhor do que você poder estar na sua clínica ou no conforto da sua casa e ter acesso a conteúdos interessantes como vocês têm disponibilizado, né? Eu que agradeço a visita e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Fique ligado, hein?